Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindos aqui ao B2 Cursos Jurídicos, professor Sérgio Brito na área. Pessoal, hoje nós vamos começar um assunto relevante aí para quem vai fazer o concurso da Polícia Civil da Bahia. Concurso que foi publicado o edital agora nessa semana, serão 1.000 vagas, né, para 3 cargos: delegado de polícia, escrivão de polícia e investigador da Polícia Civil. 1.000 vagas no total, a banca é IBFC. E a prova será no dia 22 de julho agora de 2022. Nessa prova cai a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado da Bahia, a Lei 11.370 de 2009. Eu já gravei, pessoal, anteriormente, aqui no Estado de Alagoas, também o Estatuto da Polícia Civil de Alagoas. Então, basicamente, logicamente, que essa lei da Bahia é uma lei mais nova, uma lei mais atualizada, nós vamos aqui utilizar, né, o mesmo método que eu utilizei na anterior, que é, na verdade, mostrando para vocês a lei, destacando os pontos mais relevantes e aquilo que pode ser cobrado na sua prova. Normalmente, nesse tipo de prova, nesse tipo de matéria, o que se pede? A lei seca, né? Então, o que nós temos que identificar? Quais artigos que são mais relevantes para efeito de prova? Então, essa lei, ela vai tratar de quê? Vai tratar da estrutura interna da Polícia Civil ali da Bahia, trazendo quais são os órgãos integrantes, quais são as carreiras, tá? Isso que nós vamos ler. Vamos praticamente passar artigo por artigo para vocês, logicamente, destacando aqueles mais relevantes, para que você não tenha dificuldade ali na hora da sua prova. Pessoal, vamos começar lá nessa lei 11.370 de 2009. Veja só, nós começamos aqui, pessoal, com, né, já o artigo 1º da lei, a lei, como eu já falei, é 11.370 de 2009, tá? E essa lei, ela organiza o quê? A Polícia Civil do Estado da Bahia, define a sua finalidade, ou seja, para que ela existe, a sua competência, né? A competência das unidades e órgãos que a compõem, né? Nós vamos ver que é composta de vários órgãos, né? Conselho Superior, Delegado-Geral, a Corregedoria, né? Então, essa lei vai tratar dos órgãos que compõem essa Polícia Civil, dispondo sobre a carreira de delegado de Polícia Civil e demais carreiras. Ela vai tratar também das carreiras de escrivão, da carreira de investigador da Polícia Civil, tá bom? Nós vamos ver cada um desses artigos. Veja só, no artigo 2º, então o artigo 1º é só apresentando o que a lei trata, né? Qual o objeto da lei? Obviamente, por ser uma lei orgânica, ela vai tratar da organização da Polícia Civil do Estado da Bahia. Não o artigo 1º, o artigo simplesmente mostrando qual o objeto que essa lei vai tratar. O artigo 2º já ingressa realmente na estrutura, né? Aí vai. A Polícia Civil do Estado da Bahia, unidade integrante da Secretaria, ou seja, ela integra, né, um órgão, né, que integra qual secretaria? Obviamente, a Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia. E ela passa a ser um órgão em regime especial. Na verdade, essa lei considerou a Polícia Civil como um órgão de regime especial da administração direta. Lógico que é a administração direta. Se está dentro da Secretaria de Segurança Pública, dentro do Estado da Bahia, da pessoa jurídica Estado da Bahia, né, integra essa estrutura, obviamente que ela integra a administração direta e é subordinada, né, à referida secretaria. Obviamente que a Polícia Civil, do ponto de vista administrativo, ela vai ser subordinada à Secretaria de Segurança Pública, tendo a sua organização, estrutura, competência, norma de funcionamento e atividades funcionais de seus membros estabelecidas em ato regulamentar próprio. Tem um regimento, né? Vai ter um regimento próprio, esse regimento vai ser aprovado, pessoal, por meio de decreto do governador do Estado da Bahia. Então, veja só, vamos traduzir um pouco esse artigo 2º. A Polícia Civil é um órgão integrante da estrutura da Secretaria de Segurança Pública, subordinada a essa secretaria e, de acordo com a lei, é um órgão de regime especial que compõe, obviamente, a administração direta. Não precisa decorar isso, né? Se está dentro da organização do próprio Estado da Bahia, nós estamos falando de administração direta. E o regimento interno, né? Vai ter um regimento interno que vai ser aprovado por meio de decreto. Decreto é um ato específico do chefe do Poder Executivo, no caso aí um decreto do governador do Estado baiano. Beleza? Vamos seguindo. A nossa ideia aqui é traduzir para você a lei, né? Os artigos, para você que não fica aí só lendo sem entender o que está lendo.
Olha só, o artigo 3º é um artigo bacana que ele vai trazer os princípios. Quais são os princípios institucionais da Polícia Civil do Estado da Bahia? Pessoal, isso aqui tem cara de prova. Isso aqui cai muito, né? Esses princípios, esses fundamentos, né, de órgãos. Então, isso aqui chamar a atenção para você. Quais são os princípios? Ó, vai aparecer aqui o LIMP, não vai aparecer o LIMP completo, porque faltou aqui a publicidade, mas vai ter legalidade, vai ter a impessoalidade, né? Princípios expressos lá da administração pública, lembra do LIMP? Legalidade, impessoalidade, moralidade. Faltou aqui a publicidade, né? Já pulou para eficiência. Então, legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência. Hierarquia, obviamente, por se tratar de polícia, né? Uma entidade policial, vai ter hierarquia, a hierarquia funcional, né? Nós vamos ver, pessoal, que, por exemplo, o delegado, né, ele está acima na hierarquia do que ali o escrivão, do que o agente, né? O delegado da classe especial está numa posição de hierarquia superior, por exemplo, ao delegado da classe 1, da classe 2, da classe 3, ok? Nós vamos ver tudo isso. Lá na tela, disciplina funcional, né? Como é que vai se dar ali os atos internos, a disciplina funcional, né? Poder disciplinar está envolvido aí. A unidade de doutrina e a unidade técnico-científica, né? Doutrina é aquilo que tem a ver com quais são as linhas, né? As diretrizes, da unidade tanto na doutrina como na técnica científica aplicadas à investigação policial. Porque, na verdade, a investigação policial é uma atividade técnica científica, né? Vai utilizar ali perícias, utilizar elementos de prova. Então, né? Imagina um inquérito onde se vai apurar a autoria e materialidade de um crime, de uma infração criminal, há ali toda uma análise técnica científica envolvida, né? Questão das provas periciais, levantamento de indícios e por aí vai, né? A indivisibilidade também institucional é um princípio aí institucional da Polícia Civil, a indivisibilidade. A interdisciplinaridade da investigação, né? Uma investigação pode abranger várias disciplinas, né? Seja a perícia técnica, seja a perícia médico-legal, odontológica, né? A arcada dental do sujeito. Então, é uma interdisciplinaridade das investigações. A indelegabilidade das atribuições funcionais, ou seja, as atribuições funcionais da Polícia Civil são indelegáveis, então é um princípio institucional também. Proteção e promoção, respeitar, obviamente, né, os direitos da dignidade da pessoa humana, né? Então, obviamente, que quando se está investigando, prendendo alguém, tem que se respeitar esses direitos da dignidade da pessoa humana. A autonomia, né? A polícia tem que ter autonomia, né? Senão, se ela tiver influência política, ela não investiga corretamente, tem que ser neutra, né? Autonomia na execução e na atividade policial. Esse artigo tem cara de prova, né? Eu digo assim, pela minha experiência de prova, né, já fiz vários concursos na minha vida, você vê aquele artigo que tem cara de prova. E esse artigo 3º é um artigo que tem cara de prova. Então, é um artigo que você tem que se debruçar sobre ele, entender esses princípios aí, beleza? Então, um artigo importantíssimo. Parágrafo único vai dizer o seguinte: a Polícia Civil do Estado da Bahia exercerá suas atribuições de forma integrada. Lógico, pessoal, a Polícia Civil não pode atuar de forma isolada, tem que ser de forma integrada com os demais órgãos, né, de segurança, com os demais órgãos que compõem o sistema de defesa social. Tem que integrar com a Polícia Militar, né, com a Polícia Penal, né? Então tem que atuar de forma integrada sim, visando o que é a manutenção e a segurança da ordem pública. Muito importante também. Como eu já falei para você, esse artigo tem cara de prova, né? Quando eu digo que tem cara de prova, o que significa? A banca vai provavelmente extrair, né? Se ela for cobrar aí, vai pegar esse assunto, é um assunto relevante para a prova. Vamos lá. Artigo 4º, né? Vamos lá, o artigo 4º. A Polícia Civil do Estado da Bahia, órgão autônomo, né? Como nós já falamos, é um órgão especial da administração indireta e permanente do poder público, integrante da estrutura de quê? Da Secretaria da Segurança Pública, né? A chamada SSP, Secretaria de Segurança Pública. Então, a Polícia Civil, desculpa, está dentro da Secretaria. Se eu tiver aqui a Secretaria, a Polícia Civil está aqui dentro, é um órgão integrante dessa Secretaria. Ela é dirigida por quem? Quem é que comanda a Polícia Civil? Um delegado de Polícia Civil, né, nós vamos ver, que é um delegado que tem que ser da classe especial ou classe 1, da ativa, tem que ser um sujeito que está na atividade, não pode ser um aposentado,
compete com exclusividade, então veja que é uma competência exclusiva. As funções de polícia judiciária, vou destacar o que é isso, ressalvada a competência da União, por exemplo, tem a Polícia Federal, por exemplo, para crimes, por exemplo, de tráfico internacional, né? Aí nós estamos falando da competência da Polícia Federal, então a Polícia Judiciária Federal que vai exercer aqui, não a Polícia Estadual, que é a Polícia Civil. Cabendo-lhe ainda as atividades de repressão criminal especializada. Pessoal, Polícia Judiciária é aquela polícia que vai apurar infrações criminais, tá certo? Colher elementos de autoria e materialidade das infrações criminais. Tentar descobrir ali o crime, desvendar aquele crime, a materialidade, comprovar a prática daquele crime e também a autoria, ou seja, quem é que praticou aquele crime. Então, a Polícia Judiciária, que é diferente lá da Polícia Administrativa, que nós estudamos lá no direito administrativo, a Polícia Judiciária é uma polícia que visa apurar infrações criminais, infrações penais, autoria e materialidade. São as duas palavrinhas-chave aí que se busca identificar ao final do inquérito policial, tá bom? Então, muito importante isso, o artigo também importante, artigo 4º, dizendo que a Polícia Civil é um órgão autônomo, ela integra a Secretaria de Segurança Pública, ela é dirigida por um delegado, nós vamos ver que é delegado da Polícia Civil, tem que ser um delegado para chefiar, né, para ser o chefe, e ela tem como função a polícia com exclusividade, ou seja, uma competência exclusiva, né, só ela que exerce. Não pode ser delegado, por exemplo, para a Polícia Militar, essa atividade, porque é exclusiva da Polícia Civil. Consideram-se de caráter técnico-científico toda a função de investigação criminal. A investigação criminal, eu já falei, observando seus aspectos de quê? Autoria e materialidade. São as duas coisas, né? Quem estuda aí direito penal, processual penal, sabe que são os dois elementos básicos, né, de uma investigação criminal, é identificar a materialidade e a autoria daquele crime. Inclusive os atos de escrituração em inquérito policial e outros procedimentos, instrumentos e atos oficiais. Então, é mais ou menos para dizer, esse artigo está sendo colocado para deixar claro que a função de investigação criminal ela é de caráter técnico-científico, né? Não é uma atividade política, não é uma atividade que tem argumentos que não sejam técnicos e científicos, ou seja, porque tem que ser tudo baseado em prova, né? Vai desde lá um exame de DNA, por exemplo, para identificar, ou um exame ali de um objeto, né, de grafotécnico. Então, é uma atividade que é técnico-científica, nessa função de investigação criminal. Vamos lá. Nosso artigo próximo é o artigo 5º. A investigação policial, além de atender os objetivos princípios de natureza jurídicos processuais, até porque é a investigação processual, né? O inquérito policial ele é tratado, né? O inquérito criminal ele é tratado nas normas processuais, né? Além de atender os objetivos princípios, objetivos principais, né? Fundamentais de natureza jurídico-processuais, deve ainda, em articulação com o sistema de defesa social, identificar ações e procedimentos que revelem perigosos, né? Identificar ali comportamentos perigosos que possam contribuir para a ocorrência de fenômenos criminais. Porque, na verdade, a polícia judiciária ela não tem só o aspecto de repressão, ela tem aspecto também de prevenção. Então, quando se identifica, por exemplo, uma quadrilha perigosa que está atuando em determinada região, acionar ali os órgãos, né, de defesa social, de segurança, para que eles fiquem ligados. Então, é importante agir de forma preventiva, tá bom? Preventiva, evitar a prática dos crimes, né? Não só reprimir aqueles crimes já ocorridos, mas também prevenir para que não ocorram crimes, ou pelo menos que diminua a quantidade, né? Parágrafo único. O ciclo completo da investigação policial inicia-se com a notícia-infração. Então, é o pontapé inicial da investigação policial, a notícia-infração. Desdobrando-se em ações continuadas e articuladas, né, inclusive de natureza cartorial, a natureza ali de registros, né, documentar aqueles atos, visando a formalização das provas e minimização dos efeitos do delito, né? Os delitos já foram praticados, mas tem que minimizar os efeitos desse delito, né? Incluindo pesquisas técnico-científicas, concluindo-se com a definição de autoria e materialidade. É o que eu disse, toda a investigação, todo o inquérito policial, ele vai finalizar
com a identificação, com a definição de autoria e materialidade. Então, o que a gente tira desse artigo, desse parágrafo? O ciclo da investigação policial inicia-se com a notícia à infração, né? Com a notícia à infração. Depois tem uma série de ações, de atos, né? Continuados e articulados, inclusive de natureza cartorial, de registros desses atos, né? Por meio de documentos, de termos, né? São lavrados termos, visando a formalização das provas, porque, na verdade, pessoal, tem que se documentar. O processo ele é documentado. Então, imagine um inquérito, depois de terminado, a autoria e materialidade já foi identificado, aquilo tem que estar tudo documentado para que seja remetido ao Ministério Público, para aí sim, que é o titular da ação penal, ajuizar a ação penal cabível, se o Ministério Público entender que ali há, de fato, um crime e a autoria foi devidamente identificada. Tá bom? Vamos lá. Olha só, o artigo 6º também tem cara de prova. É o artigo que vai falar, na verdade, todos os artigos aqui são importantes, né? Mas tem aqueles que eu gosto de destacar, dizendo esses artigos, essa norma tem cara de prova. Então, vamos destacar aqui. Olha só, é a competência da Polícia Civil. Quais são as atribuições legais? E competência, pessoal, lá no direito administrativo a gente estuda isso. Competência pode ser ao órgão, pode ser a um agente público, pode ser a uma entidade, né, que foi criada. A competência ela é definida em lei. É um conjunto de atribuições, tá certo? Competência é isso, né? Então vamos lá para a tela. Olha só, qual é a competência da Polícia Civil? Exercer de ofício, ou seja, independentemente de requerimento, né, exerce de ofício, né, de forma espontânea, e com exclusividade, ou seja, é uma competência exclusiva, as funções de polícia judiciária, como eu já falei, que é aquela polícia para apurar infrações criminais, né, penais, exceto as de natureza militar e as privativas de competência da Polícia Federal. Obviamente, a Polícia Civil, ela não investiga, ela não apura infrações de natureza militar e também não vai analisar aquelas situações, aquelas infrações que é a competência privativa da Polícia Federal. Por exemplo, um tráfico internacional, né? A competência ali privativa da Polícia Federal. Então, a Polícia Civil, o máximo que ela vai dizer, se ocorrer um determinado fato e ela identificar que ali um tráfico, por exemplo, tem uma questão internacional, remeter para a Polícia Federal, que é ela que vai investigar isso, tá bom? Cumprir mandados judiciais, realizar diligências, obviamente, requisitados pelo Poder Judiciário ou pelo Ministério Público, né? Cumprir mandados, realizar diligências e fornecer informações para a instrução processual, né? Quando a gente está falando ali de inquérito policial, né? Instrução processual já. Realizar ou requisitar exames periciais, né? Proceder à identificação civil e criminal, né? Aquelas pessoas envolvidas, adotando providências destinadas a colher, resguardar e interpretar indícios ou provas de infrações penais e sua autoria, né? Prova das infrações se refere à materialidade e autoria, né? Formalizar com exclusividade o inquérito policial e o termo circunstanciado de ocorrência. Então, são os dois termos aí, os dois atos que são formalizados com exclusividade, ou seja, uma competência exclusiva. O termo circunstanciado, em determinadas infrações, não tem inquérito, né? Tem um termo circunstanciado de ocorrência. Outras infrações têm inquérito e demais procedimentos, bem como os procedimentos administrativos disciplinares, visando apurar as infrações atribuídas aos seus servidores na forma da lei. Então, ela também tem aí como atribuição os procedimentos administrativos disciplinares. Lógico, pessoal, a administração pública, isso aqui tem uma lógica, né? A administração pública, com base no seu poder de autotutela, ela vai instaurar os procedimentos administrativos disciplinares, no caso a própria Polícia Civil, para apurar infrações disciplinares cometidas pelos seus servidores, né? Então, se algum agente policial, algum delegado, algum investigador de polícia do Estado da Bahia comete alguma infração, vai ser aberto um processo disciplinar pela própria Polícia Civil baiana, ok? Então, tanto a questão do inquérito, que é a função aí principal dela, a questão referente aos seus servidores, né? Poder disciplinar, está dentro do seu poder disciplinar. Olha só, exercer o controle e fiscalização de armas e munições. Isso aqui é um controle que é feito pela Polícia Civil também, a questão de armas e munições da instituição Polícia Civil, de explosivos, fogos de artifício, né? Às vezes fiscaliza ali determinados locais que, por exemplo, stand de tiro, locais que
tem venda, né, de fogos de artifício, também são controlados ali pela Polícia Civil, né? E demais produtos controlados vêm com a fiscalização de jogos, diversões públicas, hotéis e congêneres. Isso aqui é importante, né? Nem todo mundo sabe dessa outra atribuição importante aí da Polícia Civil, né? Além da questão da Polícia Judiciária, né? Controlar e fiscalizar armas e munições da instituição policial civil, explosivos, fogos de artifício, fiscalizar jogos, diversões públicas, hotéis e congêneres, né? Promover a seleção, isso aqui é uma questão mais de atividade meio, né? Promover a seleção, recrutamento, formação e aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional e cultural dos seus servidores, né? A própria Polícia Civil ela vai selecionar, se abrir um concurso, nós estamos agora falando de um concurso público, né, aberto aí agora nessa semana, né, da Polícia Civil, todo esse concurso, toda essa seleção, esse recrutamento, ao treinamento dos seus servidores, obviamente que essa é uma atribuição da própria Polícia Civil, né? Uma atividade que nós chamamos de atividade meio, né? Não é atividade fim. Porque a atividade fim é aquela atividade vinculada à finalidade principal daquele órgão. Nós estamos falando de Polícia Civil, qual é a sua finalidade principal? Exercer a polícia judiciária, né? Apurar infrações criminais, detectando autoria e materialidade. Essa é a função principal. Mas só essa competência que ela tem? Não, ela tem uma série de competências, elas têm a competência também das atividades meio, né? Atividades instrumentais para que as atividades fins sejam realizadas de forma adequada e com eficiência, tá bom? É nesse sentido. Na verdade, eu falo, quando você lê um artigo, cara, se você sair decorando, né? Eu sou aquele defensor totalmente contrário à decoreba, né? Eu me oponho à questão da decoreba. Então, procure entender. Lógico, se a Polícia Civil precisa de gente para trabalhar, ela vai fazer seleção, ela vai fazer recrutamento, a formação, o treinamento desse pessoal, uma competência lógica, né? Desenvolver o ensino, a extensão, pesquisa e estudos permanentes para garantir a excelência das ações da preservação da ordem pública e repressão dos ilícitos penais. Logicamente que também é uma atividade meio, né? Desenvolver o ensino, a extensão, pesquisa, estudos, né? Em que envolvem ali atividades de preservação da ordem pública e repressão dos ilícitos penais. Realizar ações de inteligência, né? Aí vem os órgãos de inteligência, e participar dos sistemas integrados de informações dos órgãos públicos municipais, estaduais, federais e de entidades privadas de interesse de investigação policial. Então, atividades de inteligência, ações de inteligência, também integram a competência da Polícia Civil. Manter intercâmbio operacional e técnico-científico com instituições policiais nacionais e estrangeiras. Intercâmbio, né? É importante ter esse intercâmbio, né? Vocês já devem ter visto, aí eu gosto desse exemplo prático que funcione, né? Você já deve ter ouvido falar que o sujeito comete um crime no local, vai para outro lugar, então as polícias ali elas atuam de forma integrada, né? Esse intercâmbio operacional e técnico-científico de uma polícia de um estado em relação a outro estado, a polícia civil com a polícia federal, ou até envolvendo uma polícia no estrangeiro, né? Uma polícia ali em outro estado, em outro país, vamos dizer assim, tá bom? Organizar, executar e manter serviço de estudo, análise, estatística e pesquisa sobre criminalidade e violência, inclusive mediante celebração de convênios com órgãos congêneres. Lógico, o estudo, né? Eu digo que todo o planejamento, né, da atividade policial passa por esse estudo, por essa análise das estatísticas, né? Onde é que está ocorrendo mais homicídio? Qual o crime que está bombando? Então, tem que se ter esses dados para que se possa atuar, né? Então, é uma situação também de uma atividade meio muito importante, né? Manter aí o estudo de análise, pesquisa sobre a criminalidade, sobre a violência, onde é que está ali um foco maior de determinado crime, qual crime que está agora mais na moda, né? Porque a gente sabe que a criminalidade às vezes descobre, né? Um crime, nós temos agora a questão lá do cangaço, né? Urbanos vão lá para os bancos, tal, aquela questão aconteceu agora recentemente no Paraná, né? O interior do Paraná, muitos casos desses em São Paulo. Então, ou seja, determinados crimes que surgem, crimes novos aí, que vão, lógico, na verdade o crime é antigo, mas com forma nova de prática, né? Então, tem que se fazer de fato esse estudo dessa criminalidade, dessa violência, para que se possa definir as ações mais eficazes, porque a função da Polícia Civil não é só repressão, ela também atua na prevenção, né?
Tá vendo, pessoal? Você vai lendo, sem decorar, vai entendendo a situação, né? Olha só, símbolos. Quais são os símbolos da Polícia Civil do Estado da Bahia? O hino, né? O hino, a bandeira, o brasão, né? O brasão mais conhecido, aquele distintivo que o cara quer ter, o brasão, distintivo de serviço, né? Ostensivo. Então, são esses 4 aí. O hino, a bandeira, o brasão, o distintivo de serviço ostensivo, segundo o modelo estabelecido em decreto, passível de alteração, mediante proposta do delegado-geral. O delegado-geral é quem comanda a Polícia Civil, né? Digamos, é o chefão ali da Polícia Civil. É o delegado-geral, que é aprovado pelo Conselho Superior da Polícia Civil. O Conselho Superior é um órgão colegiado que nós vamos ver daqui a pouco. Veja, pessoal, agora nós vamos entrar na estrutura organizacional. O que nós vamos estudar? Quais são os órgãos? Porque, olha só, a Polícia Civil é um órgão, porém, ela é toda dividida em pequenos órgãos, né? Vamos ver os órgãos de direção, os órgãos superior, os órgãos de gestão estratégica, de gestão tática, de suporte operacional, as unidades operativas, que são aquelas que, de fato, executam as atividades, né? Fins. Vamos lá agora, com calma, a partir do artigo 8º, nós vamos estudar quais são esses órgãos que integram esse outro órgão, que é a Polícia Civil do Estado da Bahia. Vamos lá na tela? Pessoal, é assim mesmo. Como cai o quê? A letra da lei na sua prova, a gente tem que ler, mostrar para você o que o artigo está querendo dizer para facilitar o seu entendimento. Mas você pode ficar tranquilo que não vai cair doutrina, não vai cair jurisprudência, vai cair texto de lei. Só que você lê uma lei seca sem você ter uma base, é muito mais complicado. O que nós estamos tentando fazer aqui? Como funcionou no outro curso que nós gravamos, que é o curso da Polícia Civil aqui de Alagoas, falamos também sobre o Estatuto da Polícia Civil Alagoana. Na verdade, é nessa lógica. Na prova, os alunos foram bem, na verdade, cai basicamente a literalidade dos artigos. Eles combinando um artigo com o outro, mas é o que está na norma. Então, nosso objetivo aqui é traduzir para vocês os termos da norma, para que você entenda melhor e possa aí não precisar, naquele peso só de decorar as palavras, entender o que está lendo, né? Vamos lá. Olha só, a estrutura organizacional, logicamente, como eu falei para vocês, nós temos o órgão que é a Polícia Civil, né? Aqui, mas esse órgão grandão aqui, ele é todo dividido. Lógico, esses órgãos, eles estão estruturados, né? De forma hierárquica, porque se tem uma coisa que existe na administração pública, ainda mais na Polícia Civil, é a questão da hierarquia. Então, os órgãos vão estar aqui numa situação de hierarquia. Então, veja, temos os órgãos, né? A Polícia Civil do Estado da Bahia terá a seguinte estrutura organizacional: órgão de direção superior, órgão de gestão estratégica, órgão de gestão tática. Então, órgão de direção superior, órgão de direção estratégica, órgão de gestão tática, estratégica, que vai definir, né? Pensa no estratégia, que vai definir o melhor caminho a ser seguido, né? É um órgão pensante, né? Órgão de gestão tática, aí já é da atuação mesmo, né? Órgão de suporte operacional, são os órgãos de logística, né? Órgãos de logística que nós vamos ver. Nós chamamos aqui a logística, atividade meio, fornecer instrumentos para que a função principal seja bem atendida. E as unidades operativas é aquela que realmente põe a mão na massa, né? Que nós chamamos de executivas, tá? Executivas. Vou colocar aqui. Atividade executiva, de execução mesmo. Então, veja, essa é a estrutura que nós vamos ter que guardar. A estrutura, pessoal, desse órgão superior: gestão estratégica, gestão tática, suporte operacional, que tem a ver com logística para que a Polícia Civil possa desempenhar bem o seu papel principal, e as unidades operativas, que são aquelas que realmente vai estar no dia a dia, a delegacia lá do interior, a delegacia especializada, tá bom? São aquelas que realmente vão botar a mão na massa ali. Vamos lá. Tem que entender que tem um ser pensante, aquele que define estratégia, que define políticas, tem aquele que oferece suporte, tem aqueles que vão realmente operar, executar as atividades. Vamos lá, vamos entrar nessa situação aí. Veja, e dentro dos órgãos, a lei, pessoal, veja só para você entender. A lei, ela primeiro traz como é que são divididos, né? Órgão de direção superior, órgão de direção estratégica, gestão tática. Depois ela vai trazer cada um dos órgãos que compõem esses órgãos, né? Esses órgãos de direção superior, quais são eles?
Esses órgãos de gestão estratégica, quais são eles? Esses órgãos de gestão tática, quais são eles? Tá bom? Então, nós agora vamos falar dos órgãos que estão dentro dessa classificação maior, que é essa primeira do artigo 8º que nós falamos. Olha só, os órgãos de gestão superior, né, são aqueles que vão comandar a Polícia Civil, né? Quais são eles? O Conselho Superior da Polícia Civil, o delegado-geral, obviamente, é o chefão ali da Polícia Civil, o delegado-geral, ele faz parte desse Conselho Superior, inclusive ele é o presidente desse Conselho Superior. Esse Conselho Superior é um órgão colegiado, nós vamos ver a composição dele daqui a pouco, tá? Então, vamos ver a composição dele. O presidente dele é o delegado-geral. Delegado-geral, né? O Conselho Superior da Polícia Civil, o gabinete do delegado-geral da Polícia Civil, o delegado-geral adjunto da Polícia Civil e a Corregedoria da Polícia Civil. Então, esses 5 aqui integram o chamado órgão de direção superior. Tá? São órgãos de direção superior. Os órgãos de gestão estratégica, né, ali pensantes, quais são eles? O Departamento de Inteligência Policial, então o Departamento de Inteligência Policial é um órgão que está... O que pode acontecer aqui numa prova? O que eu estou já aqui pensando na prova? Cara, ele pode dar ali um desses órgãos, né? Lógico que a IBFC, a prova é de múltipla escolha, né? Já viu o edital, a prova de múltipla escolha, ele pode fazer o quê? Um tipo de questão que ele pode pedir aí. Ele colocar, constitui órgão de direção superior. Aí ele lista lá, entendeu? Isso aí é maçante, né? Vai pela minha experiência, né? Aí já estou com a veia aí da experiência. Você está vendo as entradas aí, o cabelo caindo. Olha só, órgão superior, cara, quais são eles? Então o cara vai lá na prova, pode colocar assim, são órgãos superiores, e lista lá 5, exceto, né? Aí ele coloca um que não é. Então a gente tem que trabalhar em cima disso, tá bom, pessoal? Então, às vezes, o cara lê isso aí desapercebido e não, né? Olha, pensa, órgão superior, cara, só pode ser os chefões, a corregedoria, o delegado-geral, o conselho superior, né? Tá bom? Então, são esses 5 aqui. Órgãos de gestão estratégica, são os pensantes, né? Os que definem a estratégia. Departamento de inteligência policial, porque existe, né, o de identificação, o de inteligência policial, a academia da Polícia Civil, academia, pessoal, onde é o treinamento dos servidores, né? A próprio curso de formação dos servidores que vão entrar, né, dos que estão fazendo concurso, departamento de planejamento, administração e finanças. Então, essa gestão estratégica são os pensantes. Então, uma questão que eu estou aqui vendo, cara, capaz de cair isso mesmo. O sujeito colocar lá, integram os órgãos de direção superior, exceto, ele lista lá, tá? Então, a gente tem que ficar ligado nisso aí, tá bom? Então, o artigo 10, gestão estratégica, são os seres pensantes, né? Vamos pensar assim, Departamento de Inteligência Policial, Academia da Polícia Civil e o Departamento de Planejamento, Administração e Finanças, cuida do dinheiro, né? O orçamento ali da Polícia Civil passa por esse departamento. Todos são órgãos, tá? Próximo, órgão de gestão tática, né? Gestão tática. Eles têm bastante órgãos, né? Todos eles aqui, ó, ou são departamentos ou são coordenação, tá? Coordenação de polícia interestadual, departamento de crimes contra o patrimônio, aqui ele vai dividir os crimes por natureza, ó, departamento de crimes contra o patrimônio, departamento de homicídio, né? São crimes aí tão relevantes que tem um departamento próprio só para tratar desse crime. Então, departamento de crime contra o patrimônio, roubo, furto, né? Departamento de homicídios, né? Departamento de repressão e combate ao crime organizado, chamado aí DRACO, né? Departamento importante. Então, veja, 3 crimes ali, por serem muito relevantes, na verdade, aqui é um pacote de crimes, né? Combate ao crime organizado, aqui tem o narcotráfico, crime, sei lá, do crime organizado aí em geral, né? O narcotráfico é o mais patente, lavagem de dinheiro, poderia entrar aqui. Então, veja, esses 3 departamentos aqui, ó, a gestão tática tem a ver com a gestão da própria atuação da atividade principal, né? Coordenação de polícia interestadual, coordenação ali das várias delegacias que existem no estado da Bahia como um todo, departamento de crime contra o patrimônio, departamento de
de Homicídio, Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado, que é o DRACO, Departamento de Polícia Metropolitana, Departamento de Polícia do Interior e Coordenação de Operações Especiais. Então veja que esse artigo 11 são os órgãos que integram os órgãos de gestão tática. Vimos gestão estratégica, pensante, gestão agora tática, prática do dia a dia. Né? Lógico que eles não são órgãos de execução, são órgãos de gestão, ou seja, de definir a direção que os órgãos de execução vão seguir. Tá bom? Os órgãos de suporte agora, órgãos de suporte operacional, órgãos pessoal, esses aqui são os órgãos que nós chamamos de logística. Né? Você vai ver que é tudo isso atividade meio. Assessoria de comunicação. Olha, imagina, se cada delegado pudesse entrar falando do jeito que quisesse, não é muito bom isso. É bom ter uma assessoria de comunicação para que a coisa caminhe num sentido, né, digamos, uniforme, único, né, para que a coisa não fique ali dispersa as informações. Então é importante a Polícia Civil ter um órgão de assessoria de comunicação social e está previsto aí na Polícia Civil Baiana, né, esse órgão de suporte operacional. Coordenação e fiscalização de produtos controlados, aqui, questão das armas, né, dos explosivos, né, os stand de tiros, né, está aqui dentro. É uma atividade, não é uma atividade fim, né, da Polícia Civil, está aqui dentro. Coordenação de documentos e estatísticas policial, dados sobre crime, a documentação desses crimes. Coordenação de tecnologia da informação e telecomunicação, isso aqui claramente é uma atividade meio, né, informação e telecomunicação, a TI, né? Tecnologia da Informação, e o Departamento Médico da Polícia Civil. Não tem nada a ver isso aqui, pessoal, com perícias processuais, perícias ali investigativas, né? Quando lê ali, o cara lê Departamento Médico da Polícia Civil, será que vai analisar ali a medicina legal? Não está na estrutura, não está nessa estrutura de órgãos, não, tá bom? Vamos agora seguir para o artigo 13. Então, nós estamos vendo aí como é que se divide, né, os órgãos da Polícia Civil Baiana e dentro de cada um, órgão de gestão tática, órgão de suporte operacional, órgão de gestão estratégica que compõem cada um deles. Tá? Pessoal, alguns falam, poxa, isso é chato pra caramba para ficar. Tudo bem, mas você tem que enfrentar. Cara, no concurso você não pode só querer aquilo que você gosta. Né? Na verdade, eu digo que você vai ser aprovado estudando aquilo que você não gosta, aquilo que você não tem muita afinidade. E nem todo mundo gosta de ficar estudando essa estrutura organizacional de um órgão, tal, como é que funciona, tal, competência. Mas isso a gente tem que estudar, porque está na prova. Né? Eu estou tentando aqui dar um ânimo para você e falar, olha, você vai estudar isso, siga aquilo. Isso aqui tem cara de prova, isso aqui não tem, isso aqui é importante, tá bom? Tentando deixar aí a minha visão, minha impressão para a sua prova. Olha só, artigo 13. São unidades operativas. Coordenadoria da Polícia da Capital e especializada, Coordenadoria da Polícia da Região Metropolitana, lá envolve ali Salvador e alguns municípios, e também a Polícia Especializada, Coordenadoria da Polícia da Capital especializada, Coordenadoria da Polícia da Região Metropolitana especializada, Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior, as delegacias, né? Por exemplo, tem lá uma cidade, pensa numa cidade baiana aí, sei lá, Itabuna, né? Tem lá as delegacias, né? Itabuna, Ilhéus, Porto Seguro, tem as delegacias de polícias territoriais, né? Tem as delegacias de polícias especializadas, né? Aquelas polícias, por exemplo, de crimes contra a vida, homicídio, furtos e roubos, né? Então nós temos aquela delegacia de polícia especializada, que são ali unidades operativas. O que são unidades operativas? Vão mexer a mão, trabalhar ali no dia a dia, na massa, aquela atividade de execução mesmo. Pessoal, nós vamos estudar ainda mais adiante, falar delegacia de polícia especializada, o que compete a ela? Delegacia de polícia territorial, coordenadoria de polícia. Então a gente vai estudar ainda as competências de cada uma delas, tá? Nós falamos assim, nós vamos estudar primeiro os órgãos, seguindo ali na ordem dos artigos, e depois as carreiras, né? Talvez a parte das carreiras seja o que o aluno tem mais interesse. Quais são as atribuições do delegado, quais são as atribuições do escrivão, do investigador de polícia, quais são os requisitos para ingresso, né? A questão disciplinar, as proibições, os deveres, as punições previstas, tá bom? Vamos lá. Então, estamos falando ainda da organização dos órgãos da Polícia Civil Baiana. A estrutura e competência das unidades que compõem a estrutura da Polícia Civil serão definidas por decreto do
governador. Então, um decreto do governador, chamado regimento aí da Polícia Civil, vai definir a estrutura e competência. Obviamente que a lei já trouxe essas estruturas mínimas, né? A lei traz ali os órgãos que vão compor, as competências desses órgãos, mas outra divisão ali mais detalhada, por exemplo, em Salvador, quantas delegacias vão ter? Em Itabuna, na cidade lá de Ilhéus, quantas delegacias? Isso aí é a estrutura que vai ser definida por meio de um regimento, por meio de um decreto do governador, tá bom? Artigo 14. A direção superior da Polícia Civil do Estado da Bahia será exercida por quem? Pelo delegado. Cara de prova, viu? Questão com cara de prova. Quem é a direção da Polícia Civil? Quem é? O delegado-geral da Polícia Civil, né? Delegado-geral adjunto. Veja que é exercida por 3 situações. Será exercida pelo delegado-geral da Polícia Civil, pelo delegado-geral adjunto da Polícia Civil, com auxílio de quem? Do Conselho Superior da Polícia Civil e da Corregedoria da Polícia Civil. Para mim, esses aqui, em termos de órgãos, né, sejam talvez os mais importantes para a gente aí estudar para a prova, tá bom? A gente estudar qual a competência do delegado geral da polícia, qual a competência do Conselho Superior, da Corregedoria. Corregedoria é um órgão de controle, né? Fiscaliza ali as atuações do servidor, vai instaurar inquéritos administrativos, né? Processo administrativo disciplinar, para apurar alguma infração cometida por algum servidor da Polícia Civil. Vamos lá para a tela? Vamos seguindo. São muitos artigos? São muitos artigos, né? Mas a gente tem que enfrentar, né, amigo? Não tem como a gente não enfrentar. Se você quer aprovação, se você quer estar lá na lista aprovada, tomando posse no dia lá da posse, você tem que ralar, né, meu amigo? Você não vai colher o fruto sem plantar ali a árvore. Plantar a árvore frutífera e cuidar dessa árvore. Vamos lá. Artigo 15. O Conselho Superior da Polícia Civil, então o Conselho Superior, ele é um órgão colegiado. Por que é um órgão colegiado? É um órgão composto por vários agentes, né? E a decisão dela é tomada por uma decisão desses vários agentes de forma colegiada, e não por um agente só, que tem por finalidade a proposição e definição de políticas de gestão institucional da Polícia Civil. Palavra-chave aqui, política de gestão, tá? Quem é que define as políticas? Tem que ser um órgão superior. E o Conselho Superior da Polícia Civil é um órgão colegiado. Professor, ele é composto por quais agentes? Vamos ver daqui a pouco, né? O delegado-geral, o delegado adjunto, o corregedor, o diretor da Academia da Polícia Civil. Então vamos ver daqui a pouco quais são esses agentes que compõem esse órgão colegiado, tá bom? Lá na tela. Então, Conselho Superior, finalidade dele, propor e definir o quê? Política de gestão institucional da Polícia Civil do Estado da Bahia. Nos termos da legislação, será composto pelos seguintes membros: delegado-geral da Polícia Civil, que é o presidente. Ele é que preside o Conselho Superior da Polícia Civil, tá bom? O delegado adjunto da Polícia Civil também. Esse delegado adjunto, ele vai substituir o delegado geral no caso de férias, no caso de impedimento, de alguma licença que ele tirar, ele que vai assumir ali a cadeira do delegado geral. Tá? Esse conselho, quem é que preside? O delegado geral da Polícia Civil. O delegado adjunto também integra esse Conselho Superior da Polícia Civil. Tá? Além dele, o corregedor, chefe da Polícia Civil, né? O diretor da Academia da Polícia Civil também integra o Conselho Superior. Os diretores dos departamentos da Polícia Civil, que nós vimos que tem vários departamentos, esses diretores vão também integrar o Conselho Superior, e ainda 2 representantes de cada carreira da ativa do sistema policial civil de carreira profissional. Por exemplo, vai ter lá 2 representantes de delegados, 2 representantes de escrivão, 2 representantes de investigador de polícia. Então, de cada carreira vão ter 2 representantes da ativa. Muito cuidado, o aposentado não pode, tá bom? Tem que ser servidor da ativa. Vamos lá. Tem que ser servidor da carreira da... Perdi a canetinha aqui, ativa. Por isso que eu destaco aqui para você não enrolar. Veja, o regimento do Conselho Superior da Polícia Civil, por ele aprovado, disporá sobre o seu funcionamento, a designação para compô-lo e a suplência de seus membros, bem como sobre a estrutura da Secretaria Executiva. Tá bom? Tá ok?
Então, esse é o regimento do próprio Conselho, vai ser aprovado por ele mesmo. Artigo 16 agora. É o artigo 16, tá bom? Pessoal, eu falei besteira aqui. Não, artigo 16, volta aqui. Artigo 16 mesmo. É porque eu estava olhando ali, desculpe, eu passei uma página adiante. Na verdade, nós vamos falar desse artigo 16, e aí a gente para por aqui, na próxima aula a gente dá sequência, porque senão fica muito massacrante para você. Né? Nós vamos procurar dividir aí em 40, 45 minutos, pode ser que estenda um pouco. Então, nós vamos agora trabalhar com o artigo 16, tá? Pessoal, vamos situar a estrutura lógica dessa norma. Primeiro, ela trata de quê? Dos órgãos que compõem a Polícia Civil, tá bom? Órgãos do Conselho, nós estamos estudando agora o Conselho Superior da Polícia Civil, depois nós vamos estudar quais são as atribuições do delegado-geral. Quando a gente estudar todos esses órgãos, aí sim, talvez a gente gaste essa aula, né, que nós estamos aí quase acabando essa aula, e a outra para terminar a parte de órgãos. E aí depois vamos entrar na parte de servidores, tá bom? Olha só, compete ao Conselho Superior da Polícia Civil, observadas as disposições legais e regimentais, o quê? Deliberar sobre o planejamento estratégico. Então, é um órgão de planejamento, é um órgão de gestão, é um órgão de política. Então, ele vai planejar. Planejamento estratégico e a proposta orçamentária anual da Polícia Civil. Então, a proposta orçamentária quando é que vai se gastar? Porque quando nós precisamos de dinheiro, então tem que ter um orçamento. Quem é que aprova deliberar sobre essa proposta orçamentária? O Conselho Superior da Polícia Civil. Propor medidas de aprimoramento técnico e de modernização institucional, visando ao desenvolvimento e à eficiência das atividades da Polícia Civil do Estado da Bahia. Então, é um órgão que vai definir também medidas de aprimoramento, medidas de melhoria. Né? Examinar, propor e opinar sobre atos normativos pertinentes ao serviço da Polícia Civil, bem como os demais atos que lhes sejam submetidos. Então, ela pode opinar, propor determinados atos normativos para que o governador do Estado da Bahia edite esse ato normativo. Então, ela vai propor, opinar sobre aqueles atos normativos. Recomendar ao corregedor-chefe da Polícia Civil a instauração, veja que é recomendar, não é determinar, tá bom? Porque o corregedor ele tem a sua autonomia, então vai recomendar ao corregedor-chefe, não, esse verbo é importante, hein? Recomendar, não é determinar, tá bom? Recomendar ao corregedor-chefe da Polícia Civil a instauração de procedimento administrativo disciplinar contra servidores do quadro de pessoal da Polícia Civil do Estado da Bahia. Então, muito importante que é recomendar. Outorgar a medalha de mérito da Polícia Civil, os ramos de carvalho, né, que é a chamada aí medalha do mérito, é o nome dela, né, ramos de carvalho, após a aprovação da proposta respectiva formulada por membros do Conselho. Né, questão aí de mérito, né, meritocracia, medalha do mérito policial para fulano, para cicrano. Então, ele que vai outorgar, determinar quais são as pessoas que vão ter direito a receber essa medalha. As deliberações do Conselho Superior da Polícia Civil serão tomadas pela maioria dos seus membros, tá bom? Maioria dos seus membros. Por ser um órgão colegiado, a decisão é feita por maioria, cabendo ao presidente, quem é o presidente? O delegado-geral, né? Cabendo ao presidente o voto de qualidade no caso de empate. Professor, explica para mim o que significa isso. Esse voto de qualidade é quando ocorrer um empate, por exemplo, e a gente tem que fazer a conta ali de quantos serão os membros, vamos supor que são 16, tá? Eu estou chutando aqui, tá, professor? E aí, vamos supor que lá no dia da votação deu um empate, ficou 8-8, né? Está 16 mais o presidente, ele só vai votar no caso de empate, entendeu? O voto dele é um voto de qualidade. Então, ele vai votar para fazer ali o desempate, tá bom? Então, esse é o artigo 16 que nós estamos vendo. Pessoal, vamos fazer o seguinte, já pelo andar da carruagem, né, pelo andar das horas, vamos passar por aqui, vamos parar por aqui, passar por aqui, não, parar por aqui. Na próxima videoaula, nós daremos sequência. Estou aí ansioso para que vocês se deem bem nessa prova lá. Vamos lá para julho, já vamos ter uma prova de concurso. Então, já vamos começar aqui a auxiliá-lo nessa aprovação, tá? Então, vocês podem aproveitar tanto as nossas aulas de Direito Administrativo, inclusive, nós vamos gravar, pessoal, só uma informação, algumas questões dessa banca, IBFC, tá bom? Vamos ver se a gente pega algumas questões para a gente trabalhar aí no Direito Administrativo também. Lógico, esse assunto está dentro do Direito Administrativo, tá bom? Então, nós vamos trabalhar com esse estatuto para você ficar tranquilo na sua prova. Eu sei que tem muitas pessoas aí
aqui do próprio estado de Alagoas, que viajam lá para a Bahia para fazer essa prova. Pessoal, abraço, até a próxima. Fique com Deus, viu? Abração. Vou deixar os nossos contatos aí.